Fala galera, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a perda esperada de crédito de liquidação duvidosa. É uma continha que está explicada lá no CPC 48 de instrumentos financeiros. Bora lá? Galera, primeira coisa é a gente entender a definição atual dessa conta na contabilidade, tá? Então, a PCLD, a perda esperada de crédito de liquidação duvidosa, é uma conta que tem como intuito de ajustar, ela tem o objetivo de ajustar as contas a receber. Então a gente usa muito ela em conta de clientes, né? Em transações que foram realizadas a prazo, né? Em vendas que a sua empresa fez a prazo. Então a gente aplica sempre a conta de PCLD, que ela tenha o objetivo de ajustar essas contas para o seu valor provável de realização. Então, se você tem um valor a receber de clientes de 20 mil lá no seu ativo, né? Contas a receber são contas de ativo. Se você tem um valor lá de 20 mil a receber e você espera que não vai receber 10% desse valor, então a gente vai ter essa continha lá dentro do balanço patrimonial dessa forma aqui, ó. PCLD. Então ela vai estar reduzindo aquele valor, ela vai estar ajustando aquele valor de contas a receber para o valor provável de realização. Mais à frente eu vou trabalhar como é que são feitos os lançamentos, tá? O CPC 48 ele trouxe algumas inovações. A gente vai ver no próximo slide que essa conta já foi chamada de PDD, ela já foi uma provisão, né? Provisão para devedores duvidosos. Depois ela passou para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa e hoje ela está como perda esperada de crédito de liquidação duvidosa. Então assim, ao longo do tempo ela sofreu algumas alterações que eu vou explicar mais à frente. Então a grande alteração do CPC 48 é o reconhecimento dessa perda do crédito esperado, ele vai ser feito com base em risco. Então ele traz uma ideia de gerenciamento de risco. Risco de inadimplência esperada. É um modelo visando o futuro. Então o que ele traz é que as empresas deveriam ter em sua estrutura áreas de gestão de risco. Então esse é o grande ponto que o CPC traz, CPC 48, que a gente vai ver que teve mudanças em relação aos conceitos anteriores a ele, né? Então, para a próxima linha do tempo que eu chamei aqui, esse próximo slide, antigamente, e muitos aprenderam assim, inclusive eu, a gente aprendeu que era uma provisão para os devedores duvidosos, né? E normalmente essa provisão, e eu aprendi dessa forma, a gente olhava o passado, tá? A gente olhava o passado. A gente olhava o histórico. Então, eu dava uma olhada no meu histórico de inadimplência e aplicava isso nas contas dos valores a receber, né? Nas contas do cliente. Então, eu vinha no meu passado quanto normalmente eu tenho aí de inadimplência e aplicava esse percentual, né? Algo que reforça essa ideia é uma instrução da CFC, um pronunciamento do CFC 85 de 2012, onde ele traz que você deveria pegar as médias, tá? As médias dos 3 últimos anos. Então fica aí uma boa referência, um pronunciamento do CFC que endossava essa ideia, tá? Essa ideia de pegar os valores passados, né? Olhar o teu histórico de inadimplência e aplicar isso para a sua realidade atual, né? Com o passar aí do tempo, com a convergência das normas internacionais, tivemos aí a entrada em vigência do CPC 38, tá? Que acho que, se eu não me engano, ele é de 2011. Porém, esse CPC 38, ele é um reflexo de uma norma internacional de 2001, né? Um IFRS de 2001. Essa norma, e o CPC também trouxe esse conceito, ele muda essa ideia de você olhar para o passado e ele traz o conceito de perda estimada de crédito e liquidação duvidosa, um conceito de perda incorrida.
Então, ele desqualifica, né, essa conta que era uma provisão, ela está desqualificada como provisão, né, e ela está avaliada como uma conta de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. Qual é o grande ponto aqui? Essa ideia de perda incorrida é uma ideia muito similar ao fisco. O fisco ele já traz essa noção de perda incorrida. O fisco não aceitava isso aqui, tá? Essa ideia de você trabalhar com a média ou com o histórico, né? O fisco não aceita isso, tá? Então, a ideia da perda incorrida é no momento em que você tem uma quebra de contrato, no momento em que você tem, por exemplo, o teu cliente deixando de te pagar, ele deveria te pagar agora, dia 5, e ele não fez lá o pagamento, esse momento é que você deveria efetivar essa perda estimada de crédito de liquidação duvidosa, né? Esse momento é que você deveria realizar esse lançamento. E o fisco ele trabalha de forma similar, de acordo com o valor e o tempo que o teu cliente deixa de pagar, ele considera a utilização da perda estimada, tá? Ele considera esse lançamento na contabilidade fiscal. Mas, para a nossa discussão de contabilidade financeira, contabilidade societária, esse método ele teve grandes discussões e grandes críticas lá fora, tá? Internacional, principalmente na crise de 2008, porque você só considerar como uma perda estimada essas perdas incorridas e não aquilo que é provável de acontecer, teve grandes críticas porque algumas contas deixaram de ser contabilizadas antes e isso acabou agravando a crise aí de 2008, tá? Segundo obviamente, os especialistas da área. Pensando nisso, teve mudanças. Então, o conceito atual é do CPC 48, né? Por acaso esse CPC 38 ele está revogado e entrou o CPC 48. E o CPC 48 ele trata da ideia de perda esperada. Então é um conceito visando o futuro, tá? Como eu falei no slide anterior, ele traz que as empresas devem adotar modelos de gestão de risco, né? Mais ou menos como o banco já faz, mais ou menos como as empresas seguradoras já fazem, tá bom? Então, esse é o novo conceito que a gente tem dessa nossa continha. Então, deixa de ser perda estimada e passa a ser perda esperada, beleza? Então, a gente teve essa mudança aí de conceito dentro dessa conta importante para a contabilidade, né? Então, outras mudanças que nós tivemos ao longo do tempo é que a entidade deve reconhecer essa perda de crédito esperada, né? Que o próprio CPC aí traz como provisão dentro do seu ativo financeiro. Então, não é apenas para as duplicatas a receber, né? Não é apenas para as vendas que você faz a prazo, mas tudo aquilo que você tem a receber. É um conceito mais amplo, como por exemplo, quando você concede empréstimos, né? Então, tudo aquilo que você tem a receber, você deve estar utilizando a PECLD. Beleza. Outro ponto importante, que o reconhecimento é sempre na data inicial, considerando toda a vida daquele ativo. Então, sempre no momento inicial, né, no momento lá da transação inicial, da venda que você realizou a prazo, você deve estar realizando, vocês devem estar fazendo e considerando toda a vida daquele ativo que você tem a receber e deve estar realizando a perda, a PCLD, tá? Porém, na data do balanço, tá? É isso que traz o CPC 48. Se você tiver alguma mudança, a verdade é essa, se você tiver algum aumento, ele bota como aumento, mas se você tiver alguma mudança significativa de risco, você deve estar reavaliando essa perda de crédito esperada, tá? Então, ele coloca como mudança, como presunção de aumento significativo, o pagamento contratual vencido há mais de 30 dias. Então, na prática, se você continua tendo a mesma lógica. Se você tem um cliente e ele deixa de te pagar, né, no caso aqui, vencido há mais de 30 dias, você deve estar
refazendo essa tua perda esperada de crédito de liquidação duvidosa, tá? Você deve estar reavaliando aquela conta e provavelmente aumentando o valor que você espera não receber com aquele cliente, tá bom? Tá? Ele traz como mantra que a gente pode usar aí no CPC 48 é que as empresas devem basear-se em informações razoáveis e com sustentação disponível. Então, com base naquilo que ela tem disponível, obtidas sem custo ou esforço indevido. Aqui, galera, é custo versus benefício. Custo versus benefício. Então, você não deve fazer nada, ter custos maiores do que o benefício daquela informação, tá? Então, na prática, empresas aí de médio porte, pequeno porte, não vão estruturar uma área de gestão de risco e o CPC 48 entende isso, tá? Então, na prática, ele entende que utilize-se daquilo que você tem como disponível sem custo, sem que aumente o custo da sua empresa ou sem um esforço indevido. É isso que ele traz com esse mantra, tá bom? Utilize as informações que você tem de forma razoável. Então, na prática, aquele conceito de usar o histórico, eu não vou te falar que ele não está totalmente desqualificado, tá? Ele não é o que o CPC 48 traz, mas ele não está totalmente desqualificado no momento em que ele traz uma informação como essa, que você tem que usar as informações razoáveis e com sustentações disponíveis, obtidos sem custo ou esforço indevido, tá bom? Contabilizando. Nesse ponto não tivemos mudanças, né? Ela é uma conta redutora, como eu mostrei no primeiro slide, ela reduz o meu valor de contas a receber e podemos dividir ela em 3 momentos, tá? O primeiro momento é na data inicial, como a gente acabou de ver. No primeiro momento, nós vamos lançar uma despesa que vai para a DRE e uma PSLD, que é uma conta retificadora do ativo. Então, se eu tenho um valor a receber de 20 e eu considerei que 10% eu não devo, eu espero não receber, eu vou ter uma PCLD aí de reduzindo meu valor de contas a receber de 2.000. Em contrapartida, eu tenho uma despesa, jogado isso a resultado, o mesmo valor de 2.000. Em contrapartida, né, num próximo passo, quando você tem o seu cliente, por exemplo, pagando todo aquele valor que você considerou que não ia receber, então aqueles 20.000 ele foi lá e pagou totalmente, então o motivo de você ter criado a PCLD não ocorreu. Se isso não ocorreu, você deve fazer uma reversão. E para eu compensar uma despesa, eu faço uma receita. Então eu vou debitar a PCLD no mesmo valor, porque se no primeiro momento eu creditei ela, agora eu vou debitar e eliminar ela do meu balanço, e em contrapartida eu faço uma reversão com PCLD, que é uma receita, né? Se no primeiro momento eu fiz um débito de despesa de 2.000, agora eu vou creditar a receita em 2.000. O que compensa uma despesa é uma receita, certo? E um terceiro momento é a baixa do cliente, né? Que é quando aquela previsão que você fez, né? Aquilo que você esperava aconteceu. O cliente não pagou. Sendo assim, você vai diminuir da conta cliente aquele valor que você não vai receber, né? Então você tem aí informações do seu jurídico que, enfim, a empresa entrou em falência ou a empresa não vai pagar. Todas as cobranças foram feitas no meio administrativo, no meio judiciário. Então você vai dar baixa daquele valor. Em contrapartida, você vai dar baixa daquela sua provisão, daquele valor, daquela sua perda esperada que você fez lá no começo, tá bom? Isso não impede de você continuar cobrando de forma judicial, administrativa, enfim, aquele seu cliente, tá bom? Só que você vai dar baixa a ele do ativo porque você não espera mais receber aquele valor. Beleza? Vamos para um exercício para entender como isso cai aí nas provas, tá bom? Então, os seguintes saldos de duplicatas a receber em perda estimada, como eu falei agora, é esperada, tá? Com crédito e liquidação duvidosa, consta num ativo circulante no balanço patrimonial de uma SA. Show de bola. Cliente A, 10.000, ele espera não receber 200.
cliente B 30 mil, ele espera não receber 1.500. Após esgotadas diversas tentativas de cobrança sem sucesso, inclusive por meios judiciais, o departamento jurídico informou ao departamento contábil que havia evidências significativas e objetivas que o cliente B não pagaria a dívida de 30 mil. Opa! Considerando-se somente as informações apresentadas e que os relatórios devem representar de forma fidedigna a realidade econômica da entidade, assinale o valor de perda incorrida com o cliente B que a sociedade anônima deveria reconhecer no resultado do exercício. Galera, vamos entender como eu vou resolver essa questão sem problemas. Num primeiro momento, e é isso que a gente tem que ter em mente, num primeiro momento eu vou debitar despesa com PCLD e vou creditar PCLD. Esse é o primeiro momento. Para o cliente B, que é o que me importa, ele debitou, ele levou para a despesa aquilo que ele estava prevendo, 1.500. E ele levou para a PCLD, 1.500. Ele definiu esse percentual com base lá na área de gestão de risco dele. Vamos considerar assim. Então, isso foi no passado. Agora, decorrido, isso aqui foi na data inicial, lá no início. Tá? Data inicial. Então, agora, o jurídico, aquela empresa entrou em falência, enfim, não importa o que aconteceu, mas aquela empresa não vai te pagar 30 mil. Você esperava não receber 1.500. Só que você não vai receber mais que 1.500. Tá certo? Você não vai receber mais que os 1.500. Então, qual o lançamento que eu tenho aqui? Primeiro, vou dar baixa na conta cliente. Eu vou sempre no lançamento mais fácil, tá? A ideia é essa. Vamos sempre no lançamento mais fácil. Vou dar baixa em cliente no valor de 30 mil. Eu não vou receber esses 30 mil. Eu tenho que dar baixa na conta cliente. Segundo passo, aquela provisão que eu esperava, ela ocorreu. Então eu vou dar baixa também na PCLD. Aquela perda esperada ocorreu. Eu acabo falando provisão porque é o hábito, tá, gente? Mas é perda esperada de crédito e liquidação duvidosa. Então, perda esperada de crédito e liquidação duvidosa no valor de 1.500. Então, galera, veja só, eu tenho um débito de perda esperada de crédito e liquidação duvidosa, 1.500. Vou ter um débito que esse débito é por perdas incorridas, certo? É uma despesa por devedores insolventes. O nome aqui não importa muito, eu vou usar o mesmo nome que ele utilizou aqui, ó. Um débito de perda incorrida. Qual o valor? 28.500. Tá? Então, esse valor aqui, ó, ele vai estar lá na minha DRE. É uma perda, é uma despesa para a empresa. Resposta letra C. Galera, espero que tenha sido produtivo, que tenha ajudado aí no ensino de vocês e nos vemos em breve. Valeu!